Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros na Bartolomeu do Morro da Conceição. Homens invadem residência na Iputinga e matam traficante a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 13 de agosto de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado, foram registrados 3 homicídios, ambos assassinatos ocorreram no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.062 assassinatos, 2.062 homicídios, sendo 1.151 no interior e 911 no Grande Recife. A polícia continua investigando a tentativa de duplo homicídio que aconteceu na noite de antes de ontem no bairro de Santo Amaro. As vítimas, o desempregado José Carlos Albino de Freitas, morava na rua principal em Santo Amaro, e o venezuelano Robert Gabriel Martano Álvares, que foram baleados na segunda travessa da Amizade, na pista local da Avenida Agamenon Magalhães, comunidade João de Barros, em Santo Amaro. Inclusive, teve até protesto ontem. 4 elementos em um carro verde e branco cometeram crime. José Carlos Albino de Freitas morreu na hora com cerca de 28 disparos de arma de fogo. Robert teria sido vítima de bala perdida na perna direita e foi socorrido no Hospital da Restauração. De acordo com informações, José Carlos Albino de Freitas já havia tirado cadeia por tráfico de entorpecentes, passou cerca de 10 dias no presídio, seria usuário de entorpecentes. A polícia está tentando localizar o elemento Alisson Kelvin Gomes Ferreira da Silva, de 30 anos de idade, residente no centro em Catende, Mata Sul do estado, suspeito de ter assassinado por meio de estrangulamento na própria residência, na rua Leão 23, a própria namorada Juliana Maria de Souza tinha 26 anos de idade. Ela foi morta por meio de estrangulamento na residência e o suspeito justamente o namorado dela, Alisson, que está sendo procurado pela polícia. A polícia também está investigando a morte de uma outra mulher, Josiane Maria da Silva Oliveira, 38 anos de idade. Esta mulher foi encontrada morta com os pés, as mãos amarrados com cordas e o corpo enterrado em uma cova rasa na Avenida Maria Amália de Melo, Mata da Praia do Porto, em Barreiros. Isso mesmo, essa mulher, Josiane Maria da Silva Oliveira, ela estava sumida desde a última terça-feira. Ela voltava da praia de moto com o namorado quando foi surpreendida por um homem armado com espingarda em uma motoneta que teria anunciado um assalto. O cara anunciou o assalto, rendeu as vítimas, mandou que o namorado dela saísse do local, ele saiu e depois ele fugiu com a moto da vítima e também a mulher, que logo depois foi encontrada em um matagal. A polícia, portanto, não tem ainda pista desse criminoso. A polícia também investiga a morte de Ivanildo Araújo de Farias, um homem com 49 anos de idade, assassinado a tiros em uma casa localizada na rua Piloto Ayrton Senna, em Xande Cruz Paudalho. De acordo com informações, ele morava sozinho e teria se envolvido aí num relacionamento extraconjugal. E a polícia investiga se tem alguma coisa a ver com essa situação. José Lúcio de Sena, de 39 anos de idade, este trafegava de motocicleta e acabou sendo assassinado a golpes de facão no engenho Crauaçu, no bairro Nossa Senhora do Ó, em Pojuca. O suspeito do crime, José Joaquim do Nascimento, de 55 anos de idade. Esse crime aconteceu antes de ontem e, de acordo com as investigações da polícia, José Lúcio de Sena, ele estaria tendo um caso amoroso com a esposa do filho de José Joaquim e achou de se vingar da gaia que o filho levou. Portanto, a polícia ainda segue investigando o caso.
Vitor Gabriel Carvalho da Silva, de 18 anos de idade. Este foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do Engenho Cachoeira Lisa, na zona rural de Gamileira, na Mata Sul do estado. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. Um ônibus foi assaltado na rua Jaques Pires, na Cruz Cabugá, em Santo Amaro. Um só suspeito armado com a faca peixeira rendeu uma passageira, uma manicure que estava no ônibus, e roubou os pertences dela, inclusive o celular. Leandro da Silva Feitosa, jovem com 18 anos de idade, foi atropelado na Praça Dom José Lopes, à margem da BR-232, altura do quilômetro 214, em Pesqueira, por uma motocicleta pilotada por Alan Carlos Marques dos Santos. As vítimas, porque tanto o Leandro como o Alan ficaram feridos, foram levados para a unidade de pronto atendimento à UPA de Pesqueira, onde uma das vítimas, justamente o jovem que foi atropelado, Leandro da Silva Feitosa, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Marcelino de Farias Bezerra, de 27 anos de idade, este foi agredido a bala à margem da BR-232, no bairro do Planalto, em Salgueiro. 2 homens em um carro Voyage branco cometeram crime. Marcelino de Farias Bezerra foi socorrido na emergência do hospital local. Ligados com a gente na Rádio Jornal, na Mangueira, estão lá o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira, em Olinda, Saulo Holanda, e também em Santo Amaro, Vanvan e o MC Goela estão ligados com a gente. Também os ex-jogadores de futebol, Tião Figueroa, Marcelo, Rivaldo, Nilson, Paulo Porco, Osni, Rogério, Djanilson, Denô, Dão e o irmão de Dão, Jadir, que mora no bairro de Palmarelo Paulista. Falar em futebol, amanhã haverá um jogo no campo da Vila da Fábrica, em Camaragibe, a partir das 15 horas, entre as seleções de Abreu Lima e Camaragibe. Os organizadores, João Batista, Cícero, Adriano, Dodinha e também Elias Maciel. Ligadinhos com a gente no bairro do Pina, Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, comunidade do Bode, também no Pina, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e também a turma do Sindicato de AI. Joélio da Padaria Deus é Fiel está no conjunto Abençoado por Deus, no bairro do Cordeiro. No Mercado Público de Nova Descoberta, estão lá ligados com a gente Mr. Nelson, a esposa Ninha e o filho do professor Neferson. No Mercado de Camaragibe, Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo, Sandro do Miúdo com a esposa Lega, o filho Alexandre e a sobrinha Alice. E no Mercado Público de Paratiba estão lá Didi da Carne de Sol, Valdo Miúdo, e no Estilos Bar, Severino e Sandro, o casal ligado com a gente. O comerciante Ilmar, no cemitério de Paulista, com a lanchonete dele, está lá ligado com a gente. Na rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, o delegado Paizinho, Bibia, Toquinha do Arrumadinho, Toninho Mangaba, também Tonho da Água Mineral e o estivador Marcos Bolas, Júnior da Água Mineral, o estivador Marcos Bola com os filhos Marquinhos e Brunão da Costela e dos Lanches. Pedro André da Cruz Amorim, um homem com 43 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na PR-35, no centro Igaraçu, região metropolitana do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Pedro André da Cruz Amorim, ele seria ex-presidiário, por sinal, usava a tornozeleira eletrônica do sistema prisional e respondia por um crime de homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O comissário Madruga e os filhos da empresa Redentor Patrimonial, Segurança Patrimonial e Escolta Armada no Jangue, em Paulista, Heriberto do Ouro e também Beto do Boteco, no início da Dantas Barreto, ali pertinho do edifício Igaraçu, e também tem lá Moreira Modas, toda a turma ligada com a gente. No Alto do Mandu, Dedé de Belina, Rânio, Ovaldo Galeto, Dedeu da Mercearia e Djalma do Bar da Língua, Marinaldo do Lanche e também do Caldo de Cana e Novinho do Coco, ficam bem pertinho da Caixa Econômica Federal, no bairro de Casa Amarela. A turma está toda ligada com a gente lá. Ezequiel Cristian Baracho Pérez Barbeiro, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no próprio estabelecimento, um salão de beleza localizado na rua Enéas Cavalcante de Santana, no bairro Areeiro, em Camaragibe. 2 homens numa motocicleta CB 300 cilindradas de placa não fornecida tentaram matá-lo, meteram bala no rapaz.
Ezequiel Cristão Baracho Pires, o barbeiro, foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. O jovem Cauã Vinícius Gomes Pacheco de Souza, 19 anos de idade, foi alvejado por tiros de pistolas na rua La Paz, no bairro do Jardim Maranguape, em Caruaru. Atentado praticado por homens desconhecidos. A motivação também é ignorada e o jovem Cauã Vinícius Gomes Pacheco de Souza foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Rapaz assassinado a tiros na Bartolomeu do Morro da Conceição. Homens invadem residência na Iputinga e matam traficante a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora vamos falar de coisa boa, gente que está aniversariando hoje, sábado. Josias, o popular Papai, e Jorge Bilal estão aniversariando, são amigos de Maninho do Cartório, lá do Alto Santa Isabel. Luana, enfermeira do Hospital Miguel Arraes, ela é amiga de Tonho Mangaba, o comissário, Bibia, Dalva André e também Beto Pereira, da Barraca em Santo Amaro. Júnior Coloral também está aniversariando, mora na rua Napoleão Gregório, no Bom Sucesso, em Olinda. Dona Rona mora no Buriti, está completando 65 anos de idade, isso mesmo, Rona, completando 65 anos, haverá mais tarde um almoço e depois uma farrinha lá com tanajura, caranguejo e um barril de giribirra, como dizia o nosso saudoso Gino César. Também estão aniversariando hoje Isaldo Florentino de Lima e Alcides França de Lima. São sócios da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Admilson Miranda e a secretária é Marlene. E agora, os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o coronel Melquisedeque Vicente Ferreira, o major Valdir Ribeiro da Silva, os sargentos, tem muitos sargentos aniversariando hoje, Fernando Antônio Simões, Severino Jacinto dos Santos, Angel de Souza Guerra, José Amauri Lopes de Albuquerque, José Eduardo da Silva, Timóteo Ferreira dos Santos, é isso aí, o cabo José Gilson Toledo de Moura e as pensionistas Esther Maria dos Santos Gomes, Maria de Lourdes Ferreira da Silva Sá e Darcy Bandeira Romão. E falando a MERP também está aniversariando hoje, completando 73 anos de existência, está aí, de parabéns toda a rapaziada, inclusive o presidente da MERP, tenente William Vieira, e o vice-presidente, tenente Lupécio Nunes. Jefferson Lima do Nascimento, um rapaz de 30 anos de idade, e a companheira dele, Ana Carolina Santana da Silva, de 35 anos, foram brutalmente agredidos a faca, espancamento, na rua São Francisco de Assis, comunidade do Tururu, no Janguim Paulista. Cerca de 5 elementos, e segundo informações, elementos traficantes. De acordo com informações, Jefferson, ele teria ido ao local comprar drogas, e lá havia sido agarrado pelos elementos. Inclusive ele já havia sido preso justamente por tráfico de entorpecentes. Suspeitaram que ele havia furtado um celular e daí quando ele chegou no local que foi comprar droga juntamente com a companheira, acabaram dois sendo agredidos, Jefferson Lima do Nascimento e Ana Carolina Santana da Silva, que foram socorridos na emergência do Hospital da Restauração. A polícia está investigando um espancamento cuja vítima foi uma mulher, Ana Carolina Santana da Silva, de 35 anos, que mora no Jardim Paulista, em Paulista. Ela teria sido brutalmente espancada na rua 122, no Jardim Maranguape, em Paulista. Crime praticado por elementos desconhecidos. O delegado Sérgio Ricardo, de HVP, deu pontapé nas investigações iniciais. A polícia também está investigando o atentado sofrido por Rodrigo Pedro da Silva, morador aqui do Recife. Ele foi baleado no assentamento Limeirinha, que fica na zona rural de Lagoa do Carro, e foi socorrido no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Olha, minha gente, moradores da rua Curimatã, que fica no Morro da Conceição, estão denunciando aí a existência de um tráfico de drogas no local.
Então pedindo providências para que o pessoal responsável lá pela área, que é justamente os policiais do 11º Batalhão, para que tomem uma providência, porque ninguém está suportando tráfico de drogas na rua Curimatã, no Morro da Conceição, zona norte do Recife. Tem mais gente ligada aqui na Jornal. Tadeu Taxista e Carlos Augusto, os dois inclusive informam que hoje haverá pelada da UTI. É a turma que está em fase final, vai jogar a partir das 7 horas de amanhã no show de bola em Ouro Preto, Olinda. O nosso amiguinho Roberto Catita também está ligado com a gente e informando que hoje no Circo Dom Wellington, no lote 56 Jaboatão dos Guararapes, haverá participação de Tati Quebra Barranco do Papeiro da Cinderela. A turma da CTTU aqui pertinho na Cruz Cabugá, ligadinha com a gente na Jornal. Flavinha, Nilson da Logística, também Lúcio Gonçalves, que é supervisor da área norte, Leandro Frazio, que mora em Taquitinga, e também Alexandre Belezal. No outro, dois irmãos estão lá, Sargento Rocha, Louro e também Galego. O Sargento Almir da Guarda do Cotel também está ligado com a gente. Ele e a mamãe dele, Dona Bada Padaria, sintonizados com a gente aqui na Jornal. Na rodovia PE15, na subida da ladeira do Alto Iramina, em Olinda, estão lá todos, inclusive a família Dona Nazilda Velha do Galeto, o filho André do Galeto, a esposa Glaucineide e os filhos Andrezinho e Evelyn. Também os amigos da família na Rua 13, Heriberto, Birinho, Romário, Petinha, Guilherme Braz, Dona Virgínia e também Léo da Banana. Davi Silva Lins da Paixão, rapaz de 26 anos de idade. Ele sofreu um atentado à bala, foi alvejado por disparos de arma de fogo quando passava na Rua Maestro John Jones, que fica no bairro dos Torrões. Elementos desconhecidos meteram bala nele e outras 3 pessoas ficaram feridas neste atentado. Foram 4 pessoas baleadas, além do Davi Silva Lins da Paixão, também ficaram feridos William Ferreira dos Santos Seabra, de 19 anos, José Robson Ferreira da Silva, de 20 anos, e um adolescente de 17 anos de idade. Portanto, uma tentativa de chacina lá na Rua Maestro Johnny Johnson, que fica no bairro dos Torrões. Elementos desconhecidos meteram bala em 4 pessoas e essas vítimas foram socorridas na unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões. Wellington Vitor Cândido da Silva, jovem com 19 anos de idade, residente na Rua 106, no bairro do Jardim Managuape, em Paulista, foi alvejado com disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. O atentado aconteceu pertinho da residência dele. Segundo informações, ele teria envolvimento com as drogas. Wellington Vitor Cândido da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Yuri Barbosa Monteiro Costa, de 29 anos de idade, residente no bairro da Várzea. Ele foi socorrido na emergência do HR, inicialmente levado para o HGV, depois removido para o HR, vítima de um atentado à bala que aconteceu na Avenida Doutor Francisco Correia, em São Lourenço da Mata. Permanece internado no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, o padeiro David Durval da Silva, de 29 anos de idade, que sofreu um atentado à bala na Rua Quintino Bocaiúva, no centro, em Coiotinho. A autoria e os motivos do atentado ainda estão sendo investigados pela polícia. No bairro do Nobre, em Paulista, estão ligados com a gente na Jornal todos familiares. Seu Pedro Tempero, o filho dele, o professor Rivaldo, está em Abreu e Lima. Em Águas Compridas estão lá Zé do Sal e o amigo Biá, da rede de supermercados, Paulo de Tarso e toda a nova diretoria da Ceasa, inclusive também o segurança Eziel, todos lá na Ceasa, ligadinhos com a gente aqui na Radional. Francisco e todo o pessoal na SDS ligados com a gente também. Chico Mora, no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Romão Cabeleireiro das Estrelas também está ligado com a gente. Ele e a rapaziada dele, o Sargento PM Drayton e Auxiliar Cabral, o barman, estão no Bar Boteco do Tesourão, ao lado do Armazém Coral, no bairro do Janga, em Paulista. Um agricultor foi assaltado na estrada do sítio Bulandeira, zona rural de município de Canhotinho, por um só elemento. O cara estava armado com um revólver e roubou a motocicleta da vítima, uma CG 150 Fan preta de placa PFV 1F85.
Adolescentes de 15 e 16 anos, respectivamente, foram apreendidos com drogas no município de Cachoeirinha, no agreste do estado, e foram encaminhados à delegacia local. Foram os dois recolhidos à delegacia local. A Polícia Rodoviária Federal recuperou durante uma abordagem na BR-232 em Gravatá um veículo com queixa de roubo. Um Celta estava com as placas clonadas e foi encaminhado ao pátio da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado, de ontem para hoje, foram registrados 3 assassinatos, foram 3 homicídios. Todos os 3 assassinatos ocorreram no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.062 assassinatos, isso mesmo, 2.062 homicídios, sendo 1.151 no interior e 911 no Grande Recife. Marrocos dos ônibus e a esposa Marinalva estão no Alto Zé Bonifácio, em Casa Amarela, e também lá Tom da Quitanda, no Largo do Afonso, em Águas Compridas. Léo da Banca, do Jogo do Bicho, Claudino Fiteiro e o nosso amigo Gabriel Divulgador. Tonho do Caminhão na praça, por trás do Mercado Público da Encruzilhada, também ligadinhos com a gente aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros na Bartolomeu do Morro da Conceição. Anderson Faustino dos Santos, com 30 anos de idade, morador de Paulista. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro de uma loja de móveis localizada na beira do Bartolomeu, no Morro da Conceição, zona norte do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos. Anderson Faustino dos Santos foi baleado ainda no meio da rua, saiu correndo desesperado, entrou na loja e lá dentro do estabelecimento ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia segue investigando o caso, pelo menos até agora não tem nenhuma linha de investigação. O corpo de Anderson Faustino dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Homens invadem residência no bairro da Iputinga e matam traficante a bala. O crime aconteceu ontem à noite por volta das 7h30. A vítima, Andri Iuki Ordônio dos Santos, um rapaz com 27 anos de idade. Ele teve o barraco dele invadido na rua Doutor José Marcionino de Barros Lins, bem pertinho da Ponte Nova, no bairro da Iputinga. Cerca de 3 elementos, 3 homens armados, 2 deles foram identificados: Samuel Barbosa da Silva e Walter Sebastião de Paula Silva, de 19 anos de idade, que teriam roubado a droga lá no interior da residência dele e cometeram a execução. Meteram bala no rapaz Andri Iuki Ordônio dos Santos, que, segundo informações, seria um traficante. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.